Olá, pessoal! Vamos lá continuar a estudar um pouquinho mais sobre o metabolismo de energia nas células eucariotas, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre síntese de acetil-CoA e ciclo de Krebs, né? Antes a gente falar sobre a biossíntese de energia lá na cadeia respiratória. Então vamos lá, gente. O acetil-CoA, ele é a forma de entrada de carbonos vindo de duas fontes: ácidos graxos e carboidratos no ciclo de Krebs. Então, a gente usa o acetil-CoA como intermediário comum desses dois, né, dessas duas macromoléculas, né, dos carboidratos e dos lipídios, no ciclo do ácido cítrico. Então, ele vai entrar na forma de acetil-CoA. Alguns aminoácidos, eles podem ser convertidos também em acetil-CoA, tá? Mas eles também podem ser convertidos em trocentos milhões de outros intermediários do próprio ciclo de Krebs. E a gente diz o seguinte, que o acetil-CoA, ele é um carreador de acilas, porque a coenzima A, que vai estar ligada nesse grupo acetil, ela vai formar aí uma ligação altamente energética, que é uma ligação fosfodiéster, de novo, lembram desse nome que eu falei mais no começo? Que é altamente energética. Então, a gente vai utilizar essa energia da coenzima A para conseguir girar o ciclo, depois que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, a coenzima A, ela vai ser formada, na verdade, por três partes, né? Uma ligação mononucleotídeo de adenina, o ácido pantotênico, que é uma vitamina do complexo B, vitamina B9, e a beta-mercaptoetilanamina. E essa ligação enxofre aqui, ó, HS, essa ligação é altamente reativa. Quando a gente vai unir a acila e formar o acetil-CoA, tá vendo aqui na imagem? Eu vou ter uma ligação tioéster. Essa ligação tioéster é altamente energética e é isso que favorece, então, a coenzima A ser utilizada aí como carreador de acilas e como substrato importante para girar aí o ciclo de Krebs, ok? A síntese de acetil-CoA, a partir de carboidratos, ela acontece por meio de uma reação bioquímica que rola dentro da matriz mitocondrial. Então, a gente vai sintetizar piruvato lá no citoplasma, né, a partir da glicólise. Esse piruvato precisa sair do citoplasma e entrar na matriz mitocondrial para ser convertido em acetil-CoA, tá? Então, ele vai entrar por um transportador próprio. Lá na matriz, a gente vai ter um complexo multienzimático, que é o complexo da piruvato desidrogenase, ou só piruvato desidrogenase, que ele é formado por três enzimas, E1, E2 e E3. E1, que é a piruvato desidrogenase, A2, que é a dihidrolipoil transacetilase, e A3, que é a dihidrolipoil desidrogenase. Em conjunto, essas três enzimas vão atuar e vão fazer essa reação, que é uma descarboxilação oxidativa, ou seja, eu vou tirar um CO2, eu vou tirar um carbono, né, descarboxilar, e eu ainda transporto elétrons, né, eu ainda faço reações de oxirredução. Além dessas três enzimas, eu vou ter 5 coenzimas que vão ajudar nessa reação, que é a coenzima A, o NADH, o NAD, né? O TPP, lipoato e o FAT. 5 coenzimas que vão atuar junto dessas três enzimas. Dessas 5 coenzimas, eu gosto de sempre chamar a atenção para os meus alunos disso, é que dessas 5 coenzimas, 4 são derivados de vitamina do complexo B. Coenzima A tem o ácido pantotênico, o NAD tem a niacina, o FAD tem riboflavina, o TPP é a piridoxina. Ou seja, eu vou ter aí 4 vitaminas do complexo B. E aí me diz, vitamina do complexo B não é importante? Né? Meus alunos da nutrição eu sempre chamam a atenção. Gente, ó, vitamina do complexo B vai ser essencial para o processo de biossíntese de energia. Então, se você vê uma pessoa apática, abatida, sem energia, não sei o quê, vai lá investigar para ver se não está tudo certinho. Então, é essencial para a gente gerar energia. Então, a gente vai ter aqui, ó, a reação acontecendo, ó, piruvato entrando, na primeira enzima, eu vou ter aí a retirada do CO2, o TPP vai pegar
esse acetil vai transportar nas outras enzimas e a gente vai liberar acetil-CoA e eu libero no fim também FAD. Então, os produtos dessa reação vão ser CO2, acetil-CoA e NAD, ok? O que é importante a gente lembrar também aqui nesta reação? A primeira enzima, que é a piruvato desidrogenase, né? Ela vai ser uma enzima alostérica. Então, a gente fala que essa reação anterior, ela também ajuda a controlar o ciclo de Krebs. Então, ela participa do controle do ciclo de Krebs. Como a gente consegue ver aqui, ó, o complexo da piruvato desidrogenase, a síntese de piruvato em acetil, ela ajuda a controlar o ciclo. Por quê? Se eu tiver menos acetil chegando, o ciclo acontece mais devagar. Se eu tiver mais acetil chegando, o ciclo acontece mais rápido. Quem vai ser efetor alostérico dessa enzima? ATP, ele é efetor alostérico negativo, né? ATP, acetil-CoA, ácido graxo. Tudo isso vai fazer com que o complexo aconteça, né? A reação aconteça mais devagar. Depois eu volto nessa imagem para falar um pouquinho mais sobre o controle do ciclo de Krebs em si, tá bom? E aí vamos entrar no ciclo. Então, o ciclo do ácido cítrico, ele usa, então, o acetil-CoA como iniciador. A primeira reação é o que favorece o ciclo acontecer, ela que dá energia para o ciclo rolar, né, para o ciclo rodar. Esse acetil-CoA pode vir aí de diversas fontes, como a gente vê nessa imagem, então, tanto de ácidos graxos, quanto da glipólise, né? A gente também pode utilizar ácidos graxos, né? Aliás, a gente também pode utilizar aminoácidos, só que eles não necessariamente, não obrigatoriamente, eles vão entrar via acetil-CoA. Eles podem entrar aqui no meio do ciclo do ácido cítrico, né? A cada rodada, algumas coisas vão acontecer. Então, a cada rodada vai entrar um acetil, vão sair 2 CO2. Então, lembrando que acetil são 2 carbonos. Então, o ciclo ele vai liberar 2 carbonos a cada rodada. Além disso, eu tenho 4 oxidações. Então, a cada ciclo, eu vou formar, obrigatoriamente, 3 NADH e 1 FADH2 nas 4 reações de oxirredução que eu tenho, tá? O ciclo acontece inteiramente na mitocôndria, é uma via totalmente mitocondrial, assim como outras vias bioquímicas, como eu falei com vocês, e ela se processa em 8 reações enzimáticas, com 8 enzimas, né? Como eu falei com vocês também, todas acontecem dentro da mitocôndria. A cada ciclo são liberados 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP e 2 CO2. Anotem no caderno de vocês essas informações que são muito importantes. Toda vez que o ciclo acontece, eu libero 3 NADHs, 1 FADH2 e 1 GTP. Tá? Isso aqui é essencial, tá? Vamos ver as reações? Então, a primeira reação é uma reação de condensação. Acetil-CoA, que é o nosso primeiro substrato, vai se ligar com o oxaloacetato, que é o último produto, mas também é o primeiro substrato junto com o acetil-CoA. A enzima que vai fazer essa reação é a citrato sintase, então eu vou condensar os dois e formar o nosso primeiro produto do ciclo, que é o citrato. A enzima que faz essa reação é a citrato sintase, ou seja, a enzima que sintetiza o citrato. É uma reação altamente exergônica, então eu libero menos 32,3 kJ por mol. E essa reação é muito importante que ela seja altamente exergônica, porque ela que vai impulsionar todo o resto do ciclo. Então, se ela acontece, ela é altamente energética, ela meio que puxa as outras reações para acontecerem também, tá? E anotem aí no caderno de vocês também, essa primeira reação, ela é uma reação que é uma enzima alostérica, é uma reação irreversível, ok? Então, anotem aí no cantinho, reação 1, enzima alostérica. Isso vai ser importante depois para a gente fechar o controle do ciclo, ok? A próxima reação é uma desidratação seguida de uma hidratação. É uma reação reversível, não tem muita coisa sobre ela, ou seja, não é extremamente importante. Eu só vou transformar o meu citrato em isocitrato. Então, é uma desidratação seguida de uma hidratação, porque eu só vou mudar a posição, da hidroxila ali, da água, dentro da molécula de citrato. Então,
uma reação reversível, o ΔG é positivo, ou seja, uma reação endergônica, ela depende aí da energia da primeira reação para que ela consiga se processar, tá? Já a terceira reação é a nossa primeira reação de liberação de oxirredução. É uma descarboxilação oxidativa, então nessa terceira reação eu vou perder o meu primeiro CO2 e eu vou liberar o primeiro equivalente redutor reduzido. A enzima, então, ela vai pegar o isocitrato, vai transformar ele em alfa-cetoglutarato. A enzima que vai fazer essa reação é a isocitrato desidrogenase. É uma reação irreversível, ΔG também é negativo, né? Menos 20,9 kJ por mol. E essa reação, essa enzima, na verdade, né, a isocitrato desidrogenase, também é uma enzima alostérica. Então, anotem aí no caderninho de vocês. Terceira reação, enzima isocitrato desidrogenase, é uma enzima alostérica, controla a velocidade do ciclo de Krebs, né? E eu produzo aqui o meu primeiro NADH. A quarta reação, ela é processada por um complexo multienzimático, que é o complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase. Eu vou pegar o meu alfa-cetoglutarato, que foi formado na reação anterior, e vou produzir aí succinil-CoA, que é um composto altamente energético, né, que é liberado aqui nessa reação. Eu tenho, então, a liberação do meu segundo NADH, e essa enzima também é alostérica, então ela também vai controlar a velocidade da via, ok? Então, anotem aí, reação 1, reação 3 e reação 4 são enzimas alostéricas, então elas vão controlar a velocidade da via, ou seja, vão controlar o ciclo do ácido cítrico. A quinta reação, como eu formei ali na anterior, succinil-CoA, lembram que a coenzima A tinha uma ligação tioéster altamente energética. Então, nessa próxima reação, esse succinil-CoA, que é um composto altamente energético, ele vai liberar essa energia. Então, ele libera tanta energia que essa energia ela é captada pela enzima, que é a succinil-CoA sintetase, e eu consigo formar um GTP. Então, é chamado de fosforilação ao nível do substrato, que é o tipo de reação onde eu tenho produção de ATP em outros locais que não são a cadeia respiratória. E esse GTP, a enzima pode produzir tanto GTP quanto ATP, tanto faz. Na quinta reação é onde eu vou produzir, então, o meu GTP, o meu ATP aí no ciclo de Krebs, ok? Então, formei aí uma molécula altamente energética. O succinato, então, na sexta reação, ele vai ser desidratado e eu vou formar, então, o fumarato. A enzima vai ser a succinato desidrogenase. Nessa reação, eu vou ter a produção do meu terceiro equivalente redutor, que é o FADH2. Essa enzima ela é importante porque ela vai estar presa na membrana mitocondrial, né? E ela é uma enzima ligada aí no complexo 2 da cadeia respiratória. Então, anotem aí que essa enzima, que é a succinato desidrogenase, ela vai liberar FADH2, que já vai cair direto na cadeia respiratória, ok? Na sétima reação, o meu substrato, que é o fumarato, ele vai ser, então, hidratado, eu vou originar, então, o malato. É uma reação reversível, né, de hidratação, sem muitos detalhes. E a última reação do ciclo de Krebs é uma nova desidrogenação. Então, eu vou ter aí o meu malato formando o oxalocetato, que é o meu último produto e o meu primeiro substrato, junto com acetil-CoA. É uma reação que ela é reversível e eu vou liberar, então, aqui na oitava reação, o meu último NADH. Lembrando que, ao todo, no ciclo de Krebs, eu vou produzir 3 NADHs, um FADH2, que vão ser importantes para gerar ATP na cadeia respiratória, e eu ainda produzo um GTP no ciclo de Krebs, tá? O papel do ciclo de Krebs, né? Ele não é de gerar energia, então ele não é um ciclo que tem como função gerar ATP. O papel dele vai ser gerar equivalentes redutores. A importância dele é essa, é oxidar o acetil-CoA para formar equivalentes redutores que vão ser usados depois para gerar ATP lá na cadeia respiratória, tá? Esse que é o papel mais importante dele. Pode parecer estranho, né? Porque a gente vê aqui o ciclo de Krebs principalmente como catabólico, para gerar energia, mas ele, na verdade, tem um papel aí anfibólico. Por quê? Ele participa tanto do anabolismo quanto do catabolismo. A gente vai ver nessa imagem, na próxima imagem, o ciclo de Krebs fazendo esse papel integrador.
Então, ele tem um papel catabólico extremamente importante. A gente oxida acetil, libera energia, ou melhor, libera equivalentes para gerar ATP depois. Mas observem que eu consigo roubar, retirar aí também intermediários para gerar outras coisas. Então, eu consigo formar aí aminoácidos, tá vendo? Aspartato, asparagina, glutamato, prolina, arginina, glutamina, porfirinas, ácidos graxos, tudo isso vão utilizar esses intermediários do ciclo de Krebs se a gente conseguir formar essas moléculas. Além disso, eu vou ter aqui também reações chamadas de reações anapleróticas, que são aí dependentes de carboidratos, que é onde eu vou repor esses intermediários do ciclo. Ou seja, eu ajudo o ciclo a funcionar melhor se eu tiver carboidrato para fornecer intermediários para ele. Por isso que a gente fala que eu sintetizo, ou melhor, eu queimo gorduras no calor brando dos carboidratos. Por quê? Para o ciclo de Krebs trabalhar direitinho, eu vou precisar de carboidrato para fornecer aqui os nossos intermediários, né, que podem estar sendo desviados, por exemplo, para a biossíntese de proteínas, por exemplo. Então, essas reações, como eu falei, são chamadas de reações anapleróticas, que conforme esses intermediários eles vão sendo consumidos, essas reações anapleróticas elas vão repor esses intermediários, ok? Para finalizar, como que a gente regula esse ciclo, né? Como que o ciclo de Krebs ele é regulado? Então, o ciclo ele vai ser regulado a partir das enzimas alostéricas, então são 3 enzimas alostéricas no ciclo, citrato sintase ou citrato desidrogenase e alfa-cetoglutarato desidrogenase, mas a gente diz o seguinte, que a etapa anterior, que é do complexo da piruvato desidrogenase, também ajuda a regular o ciclo de Krebs, tá? Então, a gente vai ter aí 2 pontos importantes aí para regular o ciclo de Krebs, ok? Vamos aproveitar, vamos falar sobre fosforilação oxidativa logo, finalizar então a síntese de energia nas células. Então, ó, a fosforilação oxidativa, ela é a etapa, né, do metabolismo final, então ela é a última etapa do metabolismo. E é o que a gente chama também de cadeia respiratória. Então, ela vai acontecer lá nas cristas mitocondriais, ou seja, lá naquela na membrana mitocondrial interna, eu vou ter complexos enzimáticos, onde eu consigo gerar energia a partir desses equivalentes redutores que vieram aí do nosso metabolismo, ok? Existe uma teoria, que é chamada de teoria quimiosmótica, que foi proposta lá por Peter Mitchell, em 61. Ele ganhou o prêmio Nobel em 78, né, por ter proposto, ter explicado essa síntese de energia, o papel, na verdade, da mitocôndria na biossíntese de energia. E essa teoria, ela propõe o seguinte, que para que a gente tenha energia, síntese de energia, a gente precisa gerar, primeiro, um fluxo de elétrons na membrana mitocondrial interna, por meio de proteínas transportadoras, que são esses complexos proteicos de 1 a 4. Esse fluxo de elétrons nesses complexos, ele permite a passagem dos prótons, criando aí um potencial eletroquímico, né? E um gradiente eletroquímico. E esse gradiente vai favorecer o retorno desses prótons e isso gera a energia necessária ou vai ser responsável pela biossíntese de energia. É meio difícil de entender no primeiro momento, mas eu vou explicar melhor na imagem, acho que vai facilitar. Então, ó, os nossos equivalentes redutores, ou seja, NAD e FAD, eles enviam esses elétrons aqui, doam esses elétrons para os complexos 1, 2, 3 e 4. Esses elétrons eles vão passar aqui pelos complexos até chegar no receptor final, que é o oxigênio. Conforme esses elétrons vão passando, eles vão ativando as nossas proteínas transportadoras, ou seja, eles ativam esses complexos que, consequentemente, começam a bombear prótons, ou seja, bombeiam íons H+, de dentro da matriz para o espaço intermembranoso. Vai ficar muitos prótons do lado de fora. Lembram que a membrana mitocondrial interna não permite a passagem de prótons. Então, esses íons H+, vão ficar aqui do lado de fora, vai ter muito mais íon H+, do lado de fora do que dentro da matriz. Isso cria um gradiente químico, diferença de concentração, mais concentrado no espaço do que dentro da matriz.
E, consequentemente, um gradiente elétrico. Por quê? Íon H+, muito mais do lado no espaço intermembranoso, vai ter uma carga positiva do lado de fora, uma carga negativa do lado de dentro. Isso faz com que esses íons H+, que estão aqui, ó, eles desejem insanamente retornar para a matriz. Então, essa passagem, né, ela só é permitida por um local, que é que é a enzima ATP sintase, que ela funciona como um poro, digamos assim, permitindo a passagem desses elétrons. Essa passagem, né, que se deu por conta desse potencial eletroquímico, desse gradiente eletroquímico, faz com que essa enzima gire, e aí, conforme ela vai girando, ela vai originando, sintetizando o ATP. Então, isso é a teoria quimiosmótica, entendeu? Então, é a criação desse gradiente, desse eletroquímico, na membrana mitocondrial, que favorece e possibilita depois a biossíntese de energia. Vamos falar um pouco sobre os complexos. Então, a gente tem 4 complexos. Eles possuem aí proteínas, né, coenzimas, na verdade, que vão fazer reações de oxidação e redução e vão transportar os elétrons que chegaram aí do NAD e do FAD, tá? A gente vai ter uma ordem no carreamento desses elétrons, então, NAD, coenzima Q, complexo B, citocromo C1, citocromo C, citocromo A, A3, até o oxigênio, né? Então, essa é a passagem de elétron. Nesses complexos, eu vou ter ubiquinona, que é a coenzima Q, citocromos A, B ou C, que vão ter aí dentro deles um núcleo M, e essas proteínas ferro e enxofre, que também vão ter átomos de ferro e o enxofre como elemento. Os 4 complexos, né, que a gente chama de maneira genérica de complexo 1, 2, 3 e 4, também tem nomes, né? O complexo 1 é o complexo da NADH desidrogenase, então ele está recebendo elétrons aí do NADH, e ele vai ter como grupos prostéticos a flavina mononucleotídeo, o ferro e enxofre. O complexo 2 é o succinato desidrogenase, que ele é, na verdade, uma enzima também do ciclo de Krebs, e ele vai ter o FAD, também tem ferro e enxofre na sua composição. O complexo 3 é da ubiquinona, citocromo C, oxirredutase. Então, eu vou ter M, ferro e enxofre, e citocromo C, né, citocromos. E o 4º complexo, que é o citocromo oxidase, que eu vou ter aí grupo M, ferro, né, enfim, e vou transferir os elétrons no final para o oxigênio. O primeiro complexo, que é o complexo do NADH, ubiquinona, oxirredutase, então ele vai receber elétrons do NADH, esses elétrons vão ser transferidos, vão ser captados pela ubiquinona, para serem levados depois para o complexo 3. O que eu quero que vocês saibam desse complexo? Então, ele recebe elétrons do NAD, então o NADH, o NAD ele entra na forma de NADH e sai na forma de NAD+, aqui essa etapa está errada, tá? A ordem. Além de receber esses elétrons e transferir, ele ainda bombeia prótons, tá vendo? Para o espaço intermembranoso. Então, ele bombeia 4 prótons, tá? O segundo complexo, que é o complexo do succinato ubiquinona, eu vou receber elétrons, né, lá do FAD-H2, que é da cadeia lá do ciclo de Krebs. Esses elétrons vão chegar para o FAD e vão ser transferidos também para a ubiquinona. Então, a ubiquinona, ela recebe os elétrons tanto do NAD quanto do FAD, complexo 1 e 2. Qual que é a diferença do complexo 2 para o complexo 1? Aqui no complexo 2 eu não tenho bombeamento de prótons, não bombeia íon H+, tá? Próton H+, não é bombeado. E o complexo 3, ele vai receber os elétrons do complexo 1 e do complexo 2. Então, a ubiquinona traz esses elétrons, né, que foram recebidos, né, pelo complexo 1 e 2 até o complexo 3. Nesse complexo 3, eu vou ter o transporte dos elétrons da ubiquinona para o citocromo C. Então, o citocromo C vai receber esses elétrons e vai levá-los para o complexo 4, tá? Aqui eu tenho bombeamento de prótons. Então, acontece aqui em 2 ciclos, tá vendo? Então, bombeiam mais 4 prótons para o espaço intermembranoso. Todo mundo mandou elétrons agora para o complexo 4. Então, no complexo 4, eu vou ter aí
o recebimento de elétrons do citocromo C e o transporte desses elétrons para o oxigênio. Então, o oxigênio, meio oxigênio vai reagir e eu vou formar aqui água no final do processo, né? Ou uma molécula de oxigênio para formar 2 moléculas de água, só equilibrar a reação. Nesse complexo, eu também vou ter bombeamento de elétrons, né? Aqui a gente pode falar que tem bombeamento de 4 prótons H+, para o espaço intermembranoso, para a gente formar, então, as 2 moléculas de água, tá? Então, aqui vai ter bombeamento de prótons também. Nesse último complexo, podem acontecer também as inibições mais graves da cadeia respiratória. Então, cianeto e CO, monóxido de carbono, eles bloqueiam esse complexo 4 e impedem o transporte final da cadeia respiratória. Então, quando isso aqui acontece, é muito mais grave para o organismo. Ok? Então, em resumo, observe o que acontece. Eu vou ter o bombeamento de prótons nos complexos, elétrons são passados do complexo 1 e do complexo 2 para o complexo 3 e do complexo 3 para o complexo 4, ok? Que vai enviar esses elétrons no final para o oxigênio. No complexo 1, 3 e 4, eu tenho bombeamento de prótons para o espaço intermembranoso. E para que haja síntese de ATP, como eu falei com vocês, depende desse transporte de prótons. Então, esse gradiente de prótons que é formado lá no espaço intermembranoso, ele vai ser essencial para que a gente tenha síntese, porque esses prótons eles vão retornar para o espaço, né, para a matriz mitocondrial, por meio da enzima que é a ATP sintase. Conforme eles vão passando, a gente vai ter, então, a síntese de energia. A cada 4 prótons que passam aqui para o espaço intermembranoso, eu tenho a formação de um ATP. A gente tem ainda uma diferença importante, que é o seguinte: 4 prótons passam aqui pelo complexo, né, enzimático para que a gente tenha síntese de energia. A gente ainda precisa também da entrada de fosfato. E aí isso aqui acontece no cotransporte junto com o íon H+. Então, a gente acaba perdendo alguns desses prótons que não são usados para sintetizar ATP. Ok? Meus alunos devem estar achando estranho, porque na aula eu falo, a gente vai ter, então, 4, 4, 2, dando 10. Então, o NAD geraria 2,5 ATPs, porque a cada 4 prótons, eu formo 4 íons H+, eu vou formar íon ATP. Então, se o NAD transporta 10 prótons, eu vou gerar 2,5 ATP. Esses 2 íons H+, que sobraram, né, porque, na verdade, no complexo 4 eu bombeio 4 íons H+, eles são utilizados para transportar o fosfato para dentro da matriz. Então, por isso que eles não entram no cálculo, ok? Então, como eu falei com vocês, esse valor teórico aqui de um NAD gera 2,5 ATP e um FAD gera 1,5 ATP, é bem desse cálculo, ok? Dessa relação de prótons para ATPs. A gente precisa saber também calcular o quanto de energia final eu gero a partir da glicólise. Então, a própria glicólise ela vai formar 2 NADH mais 2 ATPs, que é o nosso saldo. Isso vocês viram lá na aula de glicólise. Além disso, quando eu formo acetil, né, eu vou gerar 2 ATPs, ou seja, na forma de 5 ATPs, porque eu gero 2 NADHs, que eu tenho 2 piruvatos vindo lá do citoplasma. Cada ciclo, né, eu vou girar o ciclo de Krebs 2 vezes, então eu vou formar 6 NADHs, 2 FADH2 e 2 GTPs. Então, somando tudo isso, eu vou ter aí a formação de 32 ATPs a partir de cada molécula de glicose que chega na matriz, ok? Chega na célula. Bom, era isso. Muito obrigada. Beijos e até a próxima. Tchau, Léo.